lá, desemprego, inflação nas alturas, negacionismo e, sim, déficit de democracia. O saldo de 5 anos de turbulência política, quando, numa definição simplificada, o Brasil deixa para trás governos de centro-esquerda para eleger representantes da extrema-direita. A mudança de rumos no Brasil, com todas as suas consequências, passa pela mídia. A grande imprensa vive uma crise de credibilidade. Ela abriu espaço para a proliferação de fake news. Está na hora da autocrítica? Perguntas para a jornalista Maria Eduarda, professora e pesquisadora da Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou Estela Mares e esse programa também está sendo veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Eduarda, obrigada, viu, pela sua participação hoje aqui no Opinião Pernambuco. E eu quero começar por esse ponto, um desses pontos que eu chamei agora na cabeça, que é a crise de credibilidade. Normalmente, os observadores da mídia iluminam esse ponto quando se trata da mídia brasileira. Eu vou pedir a sua opinião pessoal, a sua análise e sua contextualização, por favor. Bom, eu queria começar agradecendo muito o convite a participar da Opinião Pernambuco, ainda mais para tratar de um tema tão importante, né? A mídia, com certeza, foi um dos fatores que nos trouxe para esse buraco em que nós estamos metidas, né? Um buraco sem fundo. A gente pensava que tinha tocado o fundo, mas parece que a gente pode cavar um pouco mais. Daqui a pouco a gente está no Japão. A mídia tem, sim, sua responsabilidade. Em relação à crise de legitimidade, eu acho que, bom, primeiro, a mídia ela é alcançada por um certo humor anti-institucional, que é parte desse processo de ascensão da extrema-direita. A extrema-direita, ela surfa uma onda de crise de legitimidade das instituições como um todo. Isso alcança o parlamento, isso alcança a presidência da República, em termos globais, eu não estou falando só do Brasil. Isso alcança a ciência, e, portanto, a universidade também, e, por fim, também alcança a mídia. A grande mídia, a mídia tradicional, ela se vê hoje sob ataque de um mesmo espírito anti-institucionalista. Então, ela entra no mesmo balaio dos grandes poderes constituídos que se veem atacados por pessoas que, no fundo, têm, na verdade, um desejo de subversão, um desejo de transformação social que é canalizado da pior forma possível para o ataque às instituições. As pessoas que veem que o mundo não lhes deu aquilo que elas imaginavam que deveria dar, é muito desse humor do bolsonarismo, né, que a gente vê pessoas que são muitas vezes ressentidas, muitas vezes frustradas por alguma coisa, e aí as instituições são aquele alvo que elas sentem que precisa ser atacado. A mídia tradicional, como um todo, ela sofre esse humor anti-institucional que vem junto com a extrema-direita, que alimenta a ascensão da extrema-direita. O Brasil, na verdade, está sentindo, vamos dizer assim, os efeitos de uma onda que é uma onda global. Então, a primeira coisa, eu acho que é isso, né? Só que a gente tem que matizar um pouco esse processo para trazer isso para o contexto nacional, porque o contexto nacional tem suas especificidades. Ao mesmo tempo que a gente tem um movimento global, a gente tem as especificidades do contexto nacional. Aí a gente tem que ver que, em primeiro lugar, a mídia não é homogênea, não é? Quando a gente fala da mídia, mesmo a mídia tradicional, a gente tem um espaço de concorrência pela oferta de opiniões. No fundo é isso. Cada veículo está ofertando, vamos dizer assim, um pacote de opiniões para um público que ela imagina ser o seu. A mídia precisa se encontrar, o veículo precisa, vamos dizer assim, se encontrar num certo nicho de mercado para ofertar suas opiniões. E, nesse sentido, ela pode atender a uma visão de mundo de certos segmentos da sociedade e se contrapor à visão de mundo de outros segmentos da sociedade. E aí você tem que
o fato de que alguns veículos vão ser mais afetados por esse humor do que outros, né? Eu não quero ficar aqui falando muito, porque senão a gente não faz o nosso bate-bola, mas a gente pode voltar a isso com certeza, e fazer uma análise mais matizada do que são esses veículos tradicionais no Brasil. Então, eu vou elencar aqui alguns pontos, e aí você vai vendo se esses pontos, de alguma forma, se eles se encaixam nisso que você está colocando. A gente ainda falando sobre esse desgaste, eu estou me reportando muito à mídia tradicional brasileira, esse desgaste, essa crise de credibilidade. Autoimplosão. Eu me pergunto se a crise que a mídia brasileira hoje, de alguma forma, enfrenta, resulta de uma autoimplosão. Descolamento da realidade. Né? A realidade ela só é interpretada, só é entendida na sua superfície. Prevalência de interesses próprios, interesses de grupo e coberturas jornalísticas acríticas, que de alguma forma talvez isso já esteja aí contemplado nesse descolamento da realidade, no que ela tem de muitas camadas ou de mais profundo, enfim. Nossa, esses pontos são cruciais, Estela, e, na verdade, eles são muito condizentes com a situação que a gente enfrenta. E escutando você falar, a minha vontade era dizer, nossa, então, assim, o último que sair, fecha, apaga a luz e vai embora, né? Porque que mídia é essa? Né? Que mídia é essa? Crise da democracia. A mídia tem um papel fundamental na democracia, isso é algo que é, vamos dizer assim, é um princípio, né? Uma petição de princípio. Isso não é uma coisa que é o mundo acadêmico que descobriu o papel da mídia em alimentar o debate público, em revelar, em vigiar o exercício dos poderes. Isso não é o mundo acadêmico que descobriu através de pesquisa. Isso é uma petição de princípio, funcionamento do jogo democrático, né? Porque o jogo democrático é baseado no princípio da publicidade do exercício das autoridades públicas. Então, o exercício da autoridade pública precisa ser transparente para aqueles que colocaram essas autoridades públicas no seu devido lugar. Então, quem é que cumpre esse papel nas sociedades de massa? Na sociedade em que as pessoas não podem estar lá em Brasília, vendo o que se passa no parlamento, vendo o que se passa no Palácio do Planalto. Felizmente, porque quando a gente tem uma pequena amostra, a gente fica chocado, né? Como na famigerada reunião em que se revelou a história de passar a boiada. Mas, então, quem é que revela isso para os governados, né? O exercício do poder? É a mídia. Então, é claro que a mídia, isso é uma questão de uma petição de princípio de funcionamento do jogo democrático, mais do que uma conclusão de análise científica. Só que o problema é como se, vamos dizer assim, o dono da bola fosse parte do jogo. Porque, no fundo, a mídia tem muitos interesses nessa história toda. Eu acho que é mais fácil a gente pegar o caso de uma cobertura. Primeiro, a cobertura midiática no Brasil, como eu disse, ela é heterogênea. A gente não pode tratar a mídia como no singular, não é? São muitos veículos que tratam muitas vezes dos temas com diferentes graus de profundidade. Mas se a gente pegar a principal emissora do país, né? Ou mesmo mais do que isso, os veículos tradicionais do Brasil, quais deles fizeram uma análise da política de preços da Petrobras que fosse, de fato, a fundo na questão? A Petrobras fez uma propaganda aí que diz que, bom, só parece que R$ 2,33, eu não lembro exatamente o valor, são dos R$ 7,00 que o brasileiro está pagando em média pelo combustível, pela gasolina, só uma parte ínfima desse valor vai para a Petrobras. Só que essa não é a questão. Qualquer pessoa minimamente crítica vai se perguntar, tudo bem, mas desse valorzinho aí que você diz, Petrobras, que é o pouquinho que o brasileiro está pagando para você, quantos são os seus custos? Porque, na verdade, o que interessa é saber qual é o lucro dos acionistas. A questão toda é, a Petrobras está fazendo uma política de preços para os acionistas ou a Petrobras está fazendo uma política de preços para a maioria da população brasileira? Essa é uma questão que a cobertura midiática não colocou. A cobertura midiática continua colada na ideia do câmbio, que de fato é um fator importante, mas não insiste o suficiente nas barberagens, e eu estou sendo legal de chamar de barberagem, da política econômica do Brasil, que levou à desvalorização do real em relação ao dólar. Desvalorização do real
que, por sua vez, fez o dinheiro que o ministro da Fazenda tem no paraíso fiscal se multiplicar em muito de valor. Quer dizer, isso em qualquer país do mundo era uma questão para prisão, não era uma questão para demissão. Porque conflito de interesses aí é pouco. A mídia bateu muito pouco nisso. A mídia falou, quando foi revelado lá, que ele tinha o dinheiro no paraíso fiscal, depois silenciou. Silenciou por quê? Porque, desde o início, uma parte da mídia está alinhada aos interesses do capital financeiro, e isso é uma coisa que é preciso que se diga, porque os mesmos grupos que são proprietários dos veículos de comunicação aplicam no mercado financeiro. A política de preço da Petrobras favorece os acionistas que são o quê? Partícipes do mercado financeiro. Então, mais do que isso, o governo é um governo que foi colocado lá para fazer o trabalho sujo. Quando uma parte do empresariado brasileiro aderiu a Bolsonaro no segundo turno, o fez apostando na continuidade das reformas trabalhistas, ganhou o jogo, apostou que a reforma administrativa ia passar, até agora não passou, mas pode ser que passe, não é? Apostou, então, que o pacote neoliberal das reformas de sangria do Estado para o mercado financeiro ia continuar, ia avançar, em troca de colocar o poder nas mãos de uma pessoa sabidamente, enfim, não vamos nem adjetivar. A questão é, os mesmos grupos proprietários dos veículos, dos principais veículos de comunicação no Brasil, aplicam no mercado financeiro. Então, não é só um lapso esquecer de falar da política de preço da Petrobras. Existem interesses profundos. Tem um pesquisador da UFSCar, o Roberto Grum, que mostrou claramente que a cobertura econômica dos principais veículos de comunicação no Brasil é alinhada aos interesses do mercado financeiro. Isso é uma questão muito importante, né, que a gente não vê sendo falado. A cobertura do aumento de preço da gasolina no Brasil é um exemplo cabal do quanto as coisas mais importantes não são ditas. Eduarda, eu tinha usado a expressão descolamento da realidade. Aí você trouxe aí o exemplo da Petrobras e trouxe o exemplo também da aplicação do dinheiro do ministro da Economia em paraísos fiscais. São exemplos mais contemporâneos. A gente tem alguns exemplos ali de trás. A gente tem, por exemplo, a Lava Jato, né, que foi uma espécie de coqueluche nacional. Diante desses exemplos que você deu, e desse que eu citei agora, da Lava Jato, eu poderia trocar, eu estaria autorizada a trocar a expressão descolamento da realidade pela expressão falsificação da realidade? No meu entendimento, sim. No meu entendimento, sim, porque eu não acho que é gratuito. Não acho que é gratuito. Eu fiz uma análise da cobertura do Jornal Nacional sobre o impeachment de Dilma Rousseff, e aquilo ali, assim, não é gratuito. Não é gratuito, é uma política editorial. É uma política editorial de desconstrução da figura pública de Dilma para suprir, assim, não pode ser coincidência que isso atenda a certos interesses que muito claramente alguns analistas já estão dizendo ligados ao pré-sal. Então a gente não tem como, assim, 2 mais 2 são 4. A gente não tem como provar que isso havia uma maquinação na sala, na reunião de pauta. Esse tipo de coisa não precisa ser provado. Basta que você veja que há uma convergência muito clara entre o teor da cobertura e os interesses de certos segmentos da sociedade que são atendidos por essa cobertura. A gente vai fazer um intervalo agora curtinho, o tempo desse bloco terminou, e volta daqui um pouquinho para continuar essa conversa, tá bom? Até já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é mídia brasileira e autocrítica. Eu sou Estela Maris Saldanha e converso com a jornalista Maria Eduarda Rocha, professora e pesquisadora da Universidade Federal de Pernambuco. E lembro para você, mais uma vez, que este programa também está sendo veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM.
Maria Eduarda, a gente terminou o bloco anterior, você falando aí de um estudo que você tinha feito, analisando a cobertura midiática em relação ao processo de impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff. Eu vou te pedir, então, já que esse programa ele está existindo aqui para a gente, de alguma forma, colocar a mídia na berlinda, ou a mídia tradicional na berlinda, eu vou te pedir para fazer uma comparação. Você falou aí do impeachment, e eu estou aqui lembrando daquele grande movimento de mulheres ali no período pré-eleitoral, presidencial, que foi o Ele Não, quando as mulheres foram à rua se colocando contra a candidatura do atual presidente da República, contra a eleição do atual presidente da República. Salvo engano, foi talvez a maior manifestação de mulheres da história brasileira. Estou falando em números quantitativos. Eu vou te pedir para comparar as duas coberturas jornalísticas. A cobertura que tratava do impeachment da primeira presidenta brasileira e a cobertura que foi dada ao movimento de mulheres Ele Não. Estela, é muito curioso, né? E eu acho que é muito, muito pertinente a sua pergunta, porque permite a gente introduzir certas nuances. Porque quando a gente vai fazer a análise da mídia, é muito importante a gente ter em vista essas nuances. Se a gente pegar especificamente o caso dos principais veículos de comunicação, aqueles que foram mais frontalmente atacados pelo bolsonarismo, no caso da Globo, no caso da Globo, do Estadão e da Folha de São Paulo, a gente vê com muita clareza a dificuldade que eles tiveram de se reposicionar. A gente tem que pensar também o veículo do ponto de vista bem publicitário mesmo, a questão do posicionamento de marca. Por quê? Porque eram veículos que estavam... A Folha é um pouco mais complexo do que isso, mas eram veículos, no caso do Estadão e da Globo, estavam muito acostumados a estarem alinhados ao antipetismo. Muito claramente, eram veículos bem alinhados ao antipetismo. O que aconteceu com a ascensão do bolsonarismo é que, bom, eles não podiam mais flertar com o público eleitoral do PT, porque esse público, obviamente, tinha uma certa antipatia por esses veículos, e, ao mesmo tempo, eles começaram a se ver sendo atacados pelo bolsonarismo. O centro, ao mesmo tempo, que é o seu, vamos dizer assim, público cativo, é limitado do ponto de vista de audiência, né? Então, eles se viram numa sinuca de bico. Uma das formas que a Globo, especificamente, a Folha, essa é uma tendência mais antiga. Eu também fiz uma análise do crack na Folha de São Paulo, em que você vê muito claramente isso. E essa tendência que eu vi na Folha é uma tendência que eu acho que começou a se apresentar também na Globo, que é uma diferença muito nítida entre a cobertura da pauta de costumes e a cobertura da pauta econômica. Porque a cobertura da pauta de costumes é uma cobertura que é transclassista. Ou seja, ela agrada também a setores da classe média alta. Porque, afinal de contas, a classe média alta também é sensível à pauta de gênero, uma fração, né? Também é sensível à pauta da orientação sexual, à pauta dos LGBTQIA+. Né? Então, de repente, tratar da questão do feminismo passou a ser importante para a Globo. Eu digo mais, até a questão racial começou a ser pautada pela Globo. A gente teve aquele episódio do Em Pauta, da Globo News, que foi um episódio histórico depois do assassinato de George Floyd e do menino Miguel aqui em Recife, em que várias jornalistas negras compareceram à bancada e fizeram falas muito contundentes. Aquele episódio foi histórico para a Globo, no sentido de dar mais visibilidade à questão racial. Só que há uma tentativa de descolar todas essas questões da questão de classe. Porque, obviamente, a questão de classe exige colocar o problema de a quem atende essa política econômica. Há uma política econômica que encontra muitos advogados dentro da linha editorial da Globo, porque, afinal de contas, reforma previdenciária, reforma trabalhista, reforma administrativa, são pautas que a Globo claramente defende.
né? Essa é uma tendência que já vinha na Folha. A Folha claramente tinha uma linha editorial ligada a costumes mais, vamos dizer assim, democrática, e uma linha editorial ligada à economia mais conservadora. Eu vejo muito isso, uma tentativa de tentar ampliar o seu público-alvo numa direção mais à esquerda, para fazer frente ao bolsonarismo, porque passa a ser atacada frontalmente pelo bolsonarismo, sem necessariamente abrir mão de uma defesa, de uma pauta neoliberal, de defesa do capital financeiro, do ponto de vista da política econômica. O Ele Não marca isso. Né? O Ele Não marca a presença feminina na política e marca, no meu entendimento, um dos principais ganhos desse ciclo político. É um ciclo político tão desgraçado que a gente está vivendo no Brasil, é um momento histórico tão terrível, que eu acho que a gente está na hora da gente começar a tentar pensar no que a gente ganhou. Porque para a gente tentar abrir as lentes da esperança mesmo. Assim. Um dos principais ganhos que a gente teve nesse ciclo político foi o olhar para o feminismo como uma coisa necessária. A pauta racial também. Eu acho que uma das coisas que impregnaram a cultura política no Brasil é que não tem mais como a gente acreditar que a gente não é uma sociedade racista. Uhum. E não tem mais como a gente não acreditar que a gente é uma sociedade patriarcal. E feminismo deixou de ser uma coisa feia. Porque eu ainda fui adolescente numa sociedade em que você tinha vergonha de dizer que era feminista. E hoje eu acho que isso é uma coisa mais relativa. Ainda tem muito preconceito contra o feminismo, mas o Ele Não marcou, é uma coisa muito, muito importante na história política do Brasil. Deixa eu trazer uma coisa aqui para você, e aí já abrindo uma janela para a gente falar de fake news. Teve aquela grande manifestação das mulheres do Ele Não, e logo depois começaram a aparecer as fake news de mulheres nuas no movimento, de mulheres destruindo símbolos religiosos. Aí eu fico me perguntando se a mídia tradicional, né, que tem capilaridade de cobertura, se ela tivesse feito uma cobertura à altura do que foi aquele movimento, como você colocou, se esse espaço para proliferação de fake news relacionadas ao Ele Não teria sido reduzido, evitado. Eu fico me perguntando se a capilaridade da cobertura ela não foi desproporcional à importância do movimento. Uma questão que a gente tem que perguntar, Estela, que é anterior a essa, será que a mídia tradicional não preferia Bolsonaro no segundo turno? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer para chegar nesse ponto. Até que ponto desconstruir as fake news era uma preocupação, de fato, naquele momento. Porque soltaram, abriram a gaiola, depois é que viram o tamanho do monstro. Né? E, na verdade, havia sempre a perspectiva de que esse monstro fosse controlável e de que ele não se voltasse contra si, não é? Essa questão, a velha formulação do Primo Levi, né? Enquanto feriam os judeus, não era comigo, feriam os evangélicos, não eram comigo, até que finalmente, quando eu resolvi reagir, não sobrou mais ninguém. Então, a primeira questão que se tem que se perguntar é se a mídia queria, de fato, combater, a mídia tradicional queria, de fato, naquele contexto dele não, desconstruir essas fake news. Eu acho que essa é uma primeira questão. A segunda questão é que, de fato, as fake news, o WhatsApp, se revelou de maneira sistemática, isso não foi casual, espontâneo. Havia uma máquina, uma indústria, como há, uma indústria de uso da internet, uma indústria altamente rentável, que é essa que o STF está tentando atacar agora, desconstruir e desmontar, pegando a questão dos ganhos financeiros, porque é uma indústria que dá uma lucratividade gigante para quem posta, né, essas fake news. É muito dinheiro que se ganha, não só voto. O Brasil não tinha essa experiência. A gente não tinha essa experiência. O Brasil se viu de cobaia.
Quer dizer, Trump já tinha sido um pouco isso, mas o Brasil num grau enorme pela importância do WhatsApp como instrumento de comunicação na sociedade brasileira. E o WhatsApp chega, diferente da mensagem midiática tradicional, o WhatsApp chega por uma referência pessoal. O WhatsApp, a mensagem chega por um nome próprio, é sua irmã, é seu patrão, é o seu vizinho. E isso tem um peso, uma credibilidade diferente da mensagem midiática tradicional. E as pessoas não podiam imaginar que aquilo podia ser falso. Como assim? Está ali. As pessoas não conheciam mecanismos de manipulação audiovisual. Você pode botar uma pessoa cantando ou falando uma coisa que ela nunca disse. Eu acho que isso também, eu espero que a gente tenha aprendido um pouco com a experiência das eleições de 2018, porque eu vi pessoas caindo em fake news que hoje não cairiam. Eu espero que isso, a gente também era novato nessa situação. Eu acho que o WhatsApp continua tendo muita influência, a julgar pela quantidade de fake news que circularam em relação à vacinação, em relação ao tratamento precoce. Isso é gravíssimo. E a mídia já atuou mais sistematicamente nesses casos, né? Já atuou também pelo seu papel cívico, ela tem uma credibilidade a reconstruir aí. E a Covid foi uma coisa importante nesse sentido. Mas eu acho que também tem a ver com o fato de que tudo aquilo era muito novo, e também eles não estavam tão interessados assim em combater aquelas fake news em particular. O tempo terminou, não deu para conversar nem metade do que eu queria conversar com você. Sim ou não? Porque o tempo esgotou. Você acredita que a mídia tradicional brasileira está preparada para uma autocrítica? A gente vai ter uma eleição aí o ano que vem, 2022, e talvez a mídia tenha um papel estratégico, definidor, porque é o futuro da democracia brasileira que estará em jogo. Ela está preparada para essa autocrítica? A julgar pela invisibilização da viagem de Lula à Europa, não. Muito obrigada, Maria Eduarda, pela sua participação hoje no Opinião Pernambuco. Depois a gente vai te convidar de novo e eu vou fazer a outra metade das perguntas que eu não consegui fazer hoje, tá bom? Obrigada.